Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. A palavra do Senhor que vem sobre as nossas vidas está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Jesus nos ensina que o próximo é qualquer um que está à nossa volta, né? Qualquer que necessita de ajuda. Independente de credo religioso, religião, né? Ou cor, raça ou nacionalidade. Independente disso, o Senhor Jesus, ele é digno, né? Para conosco. Então vamos lá. A parábola do bom samaritano vai dizer que um certo doutor de lei, tentando dizendo, mestre, farei para herdar a vida eterna. E disse-lhe que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe respondendo-te, respondestes bem, faze isso e viverás. E disse-lhes, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então o Senhor Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores ou ladrões, e os despojaram, espancando-o, se retiraram e deixaram-o ali no caminho, morto, meio morto, caído. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita. Chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atoou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e, pondo-os sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse, cuida dele, tudo o que lhe mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, deste ter 3, parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Aqui é uma pergunta, né? E a resposta já está praticamente visível. Jesus entendeu, né, que ele estava explicando, e dentre a explicação se levantou um doutor de lei, né, muito conhecido, que conhecia todas as leis, e tentou encurralar o Senhor Jesus, né, ali com palavras, e fez uma pergunta ao Senhor, né, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí disse que está escrito na lei, como leis, né, como ele lê, como ele lê e vê as leis, né? Então o Senhor respondeu, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí ele disse, respondestes bem, faze isso e viverás. E aí ele, querendo justificar a si mesmo, né? Aí ele próprio disse, ele, porém, querendo justificar-se, disse, e quem é o meu próximo? Quando ele disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o doutor da lei fez outra pergunta, né? E quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus deu de exemplo a parábola do bom samaritano, que naquela época os samaritanos eram vistos, né, como pessoas que não se
como se diz nos dias de hoje, eles não tinham uma boa convivência, né? De Jericó, os de Jericó com os de Jerusalém. Então, passou ali, né, sobre aquele homem jogado ali, depois de machucado, lhe fizeram mal e deixaram ali jogado à beira da estrada para morrer. Então, passou ali ocasionalmente, né, descia no mesmo caminho do sacerdote, e aí passou de largo, como a gente diz, né, passou de reto, deixou ali o homem de lado. Aí depois, também um levita, né, um levita, a gente sabe que canta, que adora, que geralmente um levita é um cantor que a gente vê, né, mas um adorador. E ali também deixou aquele homem lá à beira do caminho, passou de reto, passou de largo. Mas um samaritano, que era visto, né, não era bem visto, na verdade, se doeu de compaixão, se doeu daquela situação daquele homem jogado ali, jogado. E aí o que ele fez? Se aproximou-se, curou as suas feridas e aplicando-lhe azeite, curando ali, limpando, cuidou daquele homem, né? E aí a gente vê uma certa diferença de quem passou ali e quem ajudou. Fica aqui uma aspas, né? E uma pergunta: quem somos nós nos dias de hoje? Muitas das vezes somos levitas, somos pregadores, somos leitores, ouvintes da palavra de Deus, seguidores, mas não cumprimos com a vontade do Senhor, né? E aí foi uma pergunta, né, que aquele homem da lei fez ao Senhor: e quem é o meu próximo? Se Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Muitas vezes amamos o nosso próximo, mas não como a nós mesmos, porque amar a nós mesmos é se colocar no lugar do outro. Será que nós se colocamos no lugar do outro diante de certas situações? Muitas das vezes estamos tão ocupados, né? Mesmo dizendo que servimos a Deus com tantas coisas, que esquecemos do mais principal. É amar nosso próximo como a nós mesmos. Muitas das vezes não amamos o nosso próximo na mesma medida que queremos que amássemos a nós. Queremos ajuda, mas não ajudamos o próximo. Apontamos o dedo para ele, por ele ser um samaritano, né? Vamos dizer assim, ocasionalmente, descia no mesmo caminho. Muitas vezes a gente está na mesma direção, a gente está no mesmo barco, a gente está no mesmo segmento, né? E muitas das vezes fazemos diferente do que Deus nos ordena, do que Deus quer para nós. Então o Senhor Jesus aí, ele deu, né, um puxãozinho de orelha ali. E aí, o bom samaritano curou as feridas, levou sobre o seu cavalo, né, que aqui diz que ele colocou, né, o homem caído sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem de cuidar e cuidou dele. E ainda pagou o homem para cuidar dele. E quando ele voltasse, ele pagaria ele. Então, o Senhor perguntou ao último, no capítulo 36, no versículo 36, né, do capítulo 10 de Lucas: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olha como é lindo. É muito linda essa passagem, essa parábola, porque o Senhor Jesus, ele colocou lá, tocou na nossa ferida, não foi? Muitas das vezes queremos fazer para o outro, mas não queremos que o outro faça para nós igual, né? Muitas vezes passamos diante da situação do próximo, mas não se colocamos no lugar dele. Fazemos como aquele levita
fazemos como aquele, né, sacerdote, mas só o samaritano se compadeceu. Muitas das vezes aquele que se acha maior no reino de Deus não é aquele que vai ajudar o menor. Muitas das vezes Deus levanta o menor para ajudar o maior, que é para mostrar que o amor de Deus é se colocar no lugar do outro, é amar como nós amamos o nosso próximo, como a nós mesmos, como Deus nos amou. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa tocar verdadeiramente nos nossos corações, para que nossas palavras não sejam só palavras, que nossas palavras sejam as nossas próprias atitudes, o nosso próprio modo de vida. No cotidiano, por onde quer que nós passamos, nós espelhamos o amor de Cristo, para que nós possamos ter compaixão do próximo, independente da situação, né? Se ele caiu, ou se ele se machucou, independentemente se ele merece ou não do perdão, isso não cabe a nós. Não cabe a nós, cabe a Deus. Então, o que cabe a nós é amar nosso próximo como a nós mesmos, é amar a nosso próximo como Deus nos amou. Então, é ajudar, né, o nosso próximo como aquele bom samaritano ajudou. Passou-se aquele que era levita, que podia, né, ali dar uma palavra, né, de força, de coragem, passou à beira e deixou ele jogado lá. Então passou o outro, né? O primeiro que foi, o que vinha de Jericó, né, para Jerusalém, ou seja, de Jerusalém para Jericó, né? E viu ali aquele homem caído, não ajudou. E o último que passou, que foi o terceiro, o samaritano, foi que se condoeu de íntima compaixão para com ele. Então, que o Senhor Jesus possa colocar em nossos corações o amor verdadeiro, porque o Senhor Deus é quem nos dá força. É o Senhor Jesus que planta a semente em nosso coração, mas é Ele próprio que nos fortalece para que nós possamos fazer pela vida do próximo aquilo que o Senhor Jesus já faz por nós todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que necessitamos. Nós somos semente do Senhor Jesus no reino, que nós possamos semear na vida do próximo amor, compaixão, misericórdia, né? Levantar aquele que caiu, dar uma palavra de força, de ânimo para aquele que está ali caído, necessitando da nossa ajuda. Que nós possamos levar a ID do Senhor por toda parte, independente se merecemos ou não, se o irmão desviou, se o irmão voltou ou que caiu de novo. A nossa missão é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Dar a mão, né, amiga, nossa mão de amor e de compaixão para aquele que necessita, né? E não só para os que necessitam do amor, é aqueles que não conhecem, mesmo aqueles que já conhecem, e que nós possamos trazê-lo para o reino, porque com certeza muitas das vezes magoamos e nem percebemos que magoamos o nosso próximo. Que nós possamos ter a misericórdia, a compaixão, né, do bom samaritano, e que nós possamos ficar com essa pergunta que o Senhor Jesus ele nos deixou, né? O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus vai e faz a mesma maneira, que nós possamos fazer da mesma maneira, né? E qual desses três, né? Daquele próximo, do qual caiu nas mãos dos salteadores, né? Parece que foi o próximo. Então, quem foi o próximo? Foi aquele que se condoeu de íntima compaixão para com aquele homem, né? Que nós possamos ser o próximo para Deus, que nós possamos ser o próximo para a vida do nosso irmão, que nós possamos ser o bom samaritano, né? Independentemente de como vejam Deus na gente, a gente tem que ser espelho para nosso irmão. Então, que essa palavra reine em nossos corações e que fique com essa palavra pelo amor que temos a Deus. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E assim Deus os verá, né? Ele próprio em nós. Fique com essa palavra e uma boa noite, um bom fim de semana.